milionário cai duro. A mendiga Preta Gil fugitiva, virgem há 6 anos, chocou a vila. Isabela Sampaio, a Bela, largou tudo. Trocou o fervo de copa, as fofocas da alta sociedade e quase casou com Ricardo Albuquerque, o filhinho do dono da Album Construtora. Quase virou madame, gente, mas preferiu respirar ar puro, sabe? Se mandou para Tiradentes, Minas Gerais, e virou veterinária. A clínica dela? Um charme. Casinha com varanda, cheirinho de mato, latido de cachorro. Paz total. 6 anos. 6 anos que ela fugiu do casamento arranjado. Deixou Ricardo, um playboy mimado, e a vida de luxo que não era para ela. A vila, bairro nobre do Rio, ferveu com a notícia. Revistas e sites de fofoca não perdoaram. A milionária cai duro. A mendiga Preta Gil fugitiva, virgem há 6 anos, chocou a vila. Gritava a manchete de uma revista daquelas bem venenosas. Que bafo! Bela ria sozinha, lembrando daquele auê. Agora, o que importava era cuidar dos bichos. Vacina aqui, curativo ali, muito amor e carinho. Mas a calmaria de Tiradentes estava com os dias contados. Um carrão importado, daqueles de deixar qualquer um babando, parou bem na frente da clínica. De dentro saiu um homem. Adivinha quem? Ricardo Albuquerque. Mais velho, mais homem, sei lá. O olhar? Ah, o olhar era outro. Um olhar que Bela não conhecia. Precisamos conversar, Isabela, ele disse, a voz grave fazendo eco na varanda. Eita, o coração de Bela disparou. Um frio na barriga, sabe? Aquele encontro inesperado. Raiva? Mágoa, talvez? Um restinho de amor? Sei não, viu? Ricardo jurava de pés juntos que tinha mudado. Arrependido dos erros do passado? Prometia mundos e fundos, teria reconquistá-la. Dizia que agora era o homem que ela sempre mereceu. Conversa vai, conversa vem. Bela, toda esperta, se agarrava à independência dela como se fosse a última boia no Titanic. De repente, bem no meio da DR, o celular de Ricardo tocou. Atendeu e a cara dele desabou. Aquele semblante de príncipe encantado sumiu na hora. O quê? Como assim? Ele gritou no telefone, a voz falhando. Desligou, branco como um fantasma. Isabela, preciso te contar. Uma bomba explodiu na empresa. Meu pai, ele... Ricardo não conseguiu terminar a frase, os olhos cheios d'água. Foi preso, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. A Album está envolvida num esquema gigante, muito maior do que eu imaginava. Bela ficou ali parada, sem acreditar. O passado que ela tanto lutou para enterrar voltou com tudo, e dessa vez veio para derrubar. Será que Bela vai jogar tudo pro alto e ajudar Ricardo a enfrentar essa tempestade? Ou o passado deles é uma âncora pesada demais para puxar para o futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bela ficou ali parada, sem acreditar. O passado que ela tanto lutou para enterrar voltou com tudo. E dessa vez veio para derrubar. Será que Bela vai jogar tudo pro alto e ajudar Ricardo a enfrentar essa tempestade? Ou o passado deles é uma âncora pesada demais para puxar pro futuro? Meu Deus!
Ela sussurrou, a ficha caindo. A Albon, o escândalo, era tudo real. Ricardo estava ali, na frente dela. Um garoto perdido. Aquele playboy mimado de antes sumiu. Só restava um cara desesperado. Eu sinto muito, Bella. De verdade. Ele tentou segurar a mão dela, mas Bella se afastou. Sinto muito? Ricardo, a vida que eu escolhi. Você sabe o quanto eu lutei para ter isso aqui. Eles se encararam. O silêncio pesou. De repente, um carro da polícia cantou pneu na rua. 2 policiais saíram correndo e entraram na clínica, armas em punho. Ricardo Albuquerque, o senhor está preso, um deles gritou, já algemando o cara. Bella regalou os olhos. Preso, mas por quê? Não foi o pai dele? O senhor Albuquerque é acusado de participação no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que ele era o responsável por movimentar a maior parte da grana suja, explicou o policial. Ricardo, em choque, tentava se defender. Não, isso é um engano. Eu não sabia de nada. Mas era tarde. Os policiais o arrastaram para o carro, sob o olhar atônito de Bella. O carro sumiu na rua. Bella ficou parada, sem reação. O que estava acontecendo? Aquilo não podia ser verdade. De repente, ela sentiu um toque no ombro. Se virou e viu. Dona Maria, sua vizinha, uma senhora fofoqueira que sabia de tudo na cidade. Mas o olhar dela era diferente. Sério. Isabela, minha querida, preciso te contar uma coisa. Dona Maria começou, a voz tremendo. A verdade é que Ricardo sempre soube de tudo. Ele era o cabeça do esquema. Seu pai era apenas um laranja. Bella sentiu o chão sumir sob seus pés. Não pode ser, ela murmurou. A voz falhando. Dona Maria segurou a mão dela com força. Tem mais, minha filha. Aquele casamento não foi arranjado pelo seu pai. Foi você quem armou tudo, Isabela. Você sempre soube de toda a sujeira. E você ia se casar com ele para ter a Album nas suas mãos. As palavras de Dona Maria ecoaram na mente de Bella. As lembranças voltaram como um turbilhão. As noites em claro, os encontros secretos, os planos maquiavélicos, tudo. Eu tentei falar, mas a voz não saía. Era verdade. Era tudo verdade. Ela era tão culpada quanto Ricardo. De repente, um grito agudo cortou o ar, vindo de dentro da clínica. Era a voz de Rosinha, a ajudante de Bella. Isabela, socorro, tem um homem aqui. Ele disse que veio te buscar. Ele está armado. Bella correu para dentro da clínica, o coração na garganta. Lá dentro, um homem alto, de terno escuro e óculos de sol, segurava a Rosinha como refém, apontando uma arma para a cabeça dela. Isabela Sampaio, ele disse, a voz fria como gelo. Seu joguinho acabou. Chegou a hora de pagar a conta. Bella travou. Reconheceu aqueles olhos frios por cima dos óculos escuros. Era o investigador que estava à frente da Operação Lava Jato. Mas o que ele queria com ela? A verdade era muito mais sombria do que ela podia imaginar. Aquele homem não era um policial. Ele era um assassino. E ele tinha vindo para Tiradentes para silenciar Isabela Sampaio de uma vez por todas. Albon era só a ponta do iceberg. E Isabela sabia demais. Isabela Sampaio, ele disse, a voz fria como gelo. Seu joguinho acabou. Chegou a hora de pagar a conta. Bella travou. Reconheceu aqueles olhos frios por cima dos óculos escuros. Era o investigador que estava à frente da Operação Lava Jato. Mas o que ele queria com ela? A verdade era muito mais sombria do que ela podia imaginar. Aquele homem não era um policial. Ele era um assassino.
e ele tinha vindo para Tiradentes para silenciar Isabela Sampaio de uma vez por todas. Albon era só a ponta do iceberg. Isabela sabia demais. O pânico tomou conta. Rosinha tremia como vara verde, os olhos esbugalhados de medo. Bela precisava fazer alguma coisa. Rápido. Quem mandou você? Ela conseguiu gaguejar, tentando ganhar tempo. O cara sorriu, um sorriso cruel que arrepiou Bela até a alma. Isso não importa. O que importa é que você vai calar a boca para sempre. Ele apertou o gatilho. Um estrondo. Rosinha gritou, apavorada. Mas a bala não atingiu Bela. De repente, um vulto se atirou sobre o assassino. Uma briga feia começou, com socos, chutes e gritos. Bela não conseguia ver quem era. Tudo aconteceu muito rápido. Até que ela viu. Ricardo. Ele estava ali, lutando com o cara. Mesmo algemado, Ricardo era forte, determinado. Mas o assassino era treinado, frio. A luta era desigual. Num momento de descuido, o assassino conseguiu se desvencilhar de Ricardo e apontou a arma de novo para Bela. Agora não escapa, ele rosnou, pronto para atirar. Mas, de repente, outro tiro. Dessa vez, o assassino cambaleou e caiu no chão, morto. Silêncio total. Bela e Ricardo se entreolharam, em choque. Quem tinha atirado? Lentamente, Dona Maria, a vizinha fofoqueira, saiu de trás do balcão da recepção. Na mão dela, a arma fumegava. Eu não podia deixar ele machucar vocês, ela disse, a voz embargada. Eu vi tudo da janela. Bela não conseguia acreditar. Dona Maria, uma assassina? Aquela senhorinha que vivia de cuidar das plantas e saber da vida de todo mundo. Mas a maior surpresa estava por vir. Dona Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar o maior segredo da vida dela. Olhou fixamente para Bela e disse: Isabela, minha filha, eu sou sua mãe. O mundo de Bela desabou. A vizinha fofoqueira, a senhora que sempre esteve por perto, era a mãe que ela nunca conheceu. A revelação foi como um choque. Uma onda de emoções a invadiu. Surpresa, incredulidade, raiva e, lá no fundo, uma pontinha de afeto. Mas antes que Bela pudesse processar tudo, a sirene da polícia ecoou na rua. Os policiais estavam chegando. Ricardo olhou para Bela, desesperado. Você precisa fugir. Eu vou assumir a culpa por tudo. Pelo Albon, pelo assassino, por tudo. Fuja e recomece sua vida. Bela olhou para Ricardo. Um playboy mimado? Um corrupto? Talvez. Mas ali naquele momento ele parecia sincero. E Dona Maria, sua mãe, uma assassina, uma heroína? Ela precisava de respostas. Mas não. Havia tempo. Antes que os policiais invadissem a clínica, Bela tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou a mão de Dona Maria e correu. Correu para dentro da mata, para longe da polícia, para longe do passado. Correu para um futuro incerto, ao lado da mãe que acabara de conhecer e com um segredo ainda maior para desvendar. Por que Dona Maria a abandonou? Quem era o pai de Bela? E o que mais Album escondia? E o que seria de Rosinha e Ricardo? Tantas perguntas sem respostas. Enquanto corriam pela mata, Bela olhou para trás. Viu as luzes da polícia invadindo a escuridão. Sabia que a vida como Isabela Sampaio tinha acabado, mas uma nova vida, cheia de perigos e mistérios, estava apenas começando. E ela não fazia ideia do que estava por vir. Sabia que a vida como Isabela Sampaio tinha acabado, mas uma nova vida, cheia de perigos e mistérios, estava apenas começando.
e ela não fazia ideia do que estava por vir. A gente corria que nem duas loucas, desviando de galho, pulando tronco. A mata fechada escura parecia engolir a gente. Dona Maria, minha mãe? Caramba, ainda não conseguia acreditar. Ela corria com uma força que nem parecia ter. A idade não pesava, juro. Para onde a gente vai? Consegui perguntar, sem fôlego. Ela nem parou de correr. Pro meu esconderijo, lugar que ninguém conhece. Esconderijo? Que vida era essa que eu estava vivendo agora? De madame da vila para fugitiva na mata com a mãe que eu descobri ser assassina. Bizarro. Corremos, corremos, até que chegamos num buraco escondido atrás de uma cachoeira. Dona Maria abriu um tipo de alçapão e a gente entrou. Era um túnel escuro, úmido, fedendo a mofo. Medo, imagina. Medo era meu sobrenome agora. O túnel dava numa casinha simples, de pau a pique, no meio do nada. Tinha cama, fogão a lenha, umas panelas velhas. Parecia cena de filme. Aqui estamos seguras, Dona Maria disse, a voz cansada. Por enquanto. Seguras? Mãe, quer dizer, Dona Maria, o que está acontecendo? Por que você matou aquele cara? Por que nunca me procurou? As perguntas saíam atropeladas. Ela suspirou. Calma, menina. Uma coisa de cada vez. Aquele homem, ele ia te matar. Eu sabia. Fialbum era suja. Mas não imaginava que chegariam a tanto. Quanto a não te procurar, a história é longa. E começou a contar. Contou de um amor proibido com um cara poderoso. Um segredo que a família não podia aceitar. Contou que foi obrigada a me entregar para adoção, que sofreu a vida toda, que me vigiava de longe, como vizinha, como amiga, que sempre me amou. A história era de novela mexicana, juro, mas eu não conseguia sentir nada, só um vazio, tanta coisa para processar. De repente, um barulho, um rangido na porta. As duas travamos. Quem tá aí? Dona Maria gritou, já pegando um facão. A porta se abriu. E quem entrou? Rosinha, minha ajudante. Rosinha, que bom que você tá bem. Corri para abraçar ela, mas ela não retribuiu. Pelo contrário, me empurrou com força. Não toque em mim, sua criminosa, Rosinha gritou, os olhos cheios de ódio. Como assim? Rosinha, o que foi? Eu ia te proteger. Aquele cara era meu pai. Ela interrompeu, a voz tremendo de raiva. Meu pai, e você matou ele. Mandou matar. Mandei matar? Eu não tinha mandado matar ninguém. Olhei para Dona Maria. Ela estava pálida, com os olhos arregalados. Mãe, o que ela tá falando? Perguntei, a voz falhando. Dona Maria não respondeu. Só abaixou a cabeça. É verdade que você mandou matar o pai dela. Para proteger a sujeira da Album, para se dar bem. Rosinha continuava gritando. As palavras dela me acertavam pomo. Facadas. Era tudo tão confuso. De repente, Dona Maria levantou a cabeça. O olhar frio, calculista. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. Sim, Isabela, é verdade, ela disse, a voz calma. Eu mandei matar. Ele sabia demais. E você era um risco, uma pedra no meu caminho. O mundo girou. Eu não podia acreditar. Minha mãe? A mulher que eu achava que tinha me salvado era a verdadeira vilã? Você ia me matar? Perguntei, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sorriu. Um sorriso macabro. Se fosse preciso, sim. Mas você me serviu muito bem até agora. Pena que descobri a verdade tarde demais. Verdade? Que verdade? Dona Maria pegou o facão e apontou para mim.
Agora, Isabela, o jogo acabou. Nesse momento, Rosinha avançou para cima dela, gritando vingança. As duas começaram a brigar, o facão voando de um lado para o outro. Eu estava paralisada, sem reação. A cena era um pesadelo. De repente, um grito agudo de dor. Olhei. Dona Maria tinha caído no chão, ensanguentada. Rosinha estava em cima dela, com o facão na mão. Eu te vinguei, pai! Rosinha gritou, transtornada. Eu continuei ali, parada, sem entender nada. Minha vida tinha virado um inferno. Rosinha olhou para mim. Nos olhos dela, ódio puro. E agora é a sua vez, ela disse, vindo na minha direção com um facão. Eu não tinha para onde correr. Estava encurralada. De repente, a porta da cabana se abriu de novo. E quem entrou? Ricardo. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, vários policiais armados. Polícia, mãos para cima! Um deles gritou. Rosinha congelou. Olhou para o Ricardo, desesperada. Ricardo, por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Ricardo não respondeu, só desviou o olhar. Nesse momento, um dos policiais se aproximou de mim. Isabela Sampaio, você está presa por conspiração, corrupção, lavagem de dinheiro e assassinato. Assassinato? Eu não tinha matado ninguém. Mas antes que eu pudesse protestar, o policial me algemou e me levou para fora da cabana. Enquanto me arrastavam para a viatura, olhei para trás. Vi Ricardo parado na porta da cabana, com um sorriso vitorioso no rosto. Naquele momento, a ficha caiu. Ricardo, ele tinha planejado tudo. Desde o começo. Ele usou a mim, usou a Rosinha, usou a Dona Maria. Ele era o verdadeiro monstro dessa história. E eu tinha caído direitinho na armadilha dele. Enquanto a viatura me levava embora, uma única pergunta martelava na minha cabeça. O que Ricardo ia fazer comigo agora? E o que ele ganhava com tudo isso? A verdade era muito mais sombria do que eu podia imaginar. E o pior era que o jogo estava apenas começando. Enquanto a viatura me levava embora, uma única pergunta martelava na minha cabeça. O que Ricardo ia fazer comigo agora? E o que ele ganhava com tudo isso? A verdade era muito mais sombria do que eu podia imaginar. E o pior era que o jogo estava apenas começando. A cela era fria, úmida, fedendo a mofo. Parecia que eu tinha voltado para a estaca zero. Madame a presidiária, quem diria? As paredes cinzas me encaravam, me julgando. Eu tremia, mas não era só de frio, era de medo. Medo do que ia acontecer. Medo do Ricardo. Passaram-se horas, talvez dias. A comida era horrível, o sono impossível. As outras presas me olhavam com desconfiança, sussurrando pelas costas. Me chamavam de a ricaça, a ficha suja, a assassina. Um dia a porta da cela se abriu. Um policial grandão, cara de poucos amigos, me chamou. Isabela Sampaio. Na sala do diretor. A sala era menos pior que a cela, mas a tensão era a mesma. Sentado atrás da mesa, um cara engravatado, com cara de importante, me encarava com um sorrisinho cínico. Sente-se, senhora Sampaio. Temos muito o que conversar. Engoli seco. Quem? Era esse cara? O que ele queria? Meu nome é Dr. Almeida, sou seu novo advogado, ele disse, estendendo a mão. Advogado? Mas quem tinha me arrumado advogado? Ricardo Albuquerque me contratou, ele respondeu, como se lesse meus pensamentos. Ele quer te ajudar. Ajudar? Depois de tudo? Não podia ser verdade. Não confie nele, senhora Sampaio, o Dr. Almeida continuou, a voz baixa. Ele é muito mais perigoso do que você imagina. Ele está usando você. Usando? Pra quê? Pra quê, meu Deus? Ele precisa de você fora da cadeia, o advogado explicou.
Você é a chave para algo muito maior. Algo que vai além da Ubum, além da corrupção. Algo que pode mudar o Brasil. Mudar o Brasil? Que loucura era essa? De repente, a porta da sala se abriu com estrondo. Ricardo entrou com um sorriso debochado no rosto. Almeida, pode se retirar. Eu mesmo vou conversar com a Isabela. O advogado me lançou um olhar de advertência e saiu, contrariado. Ricardo se sentou na cadeira, me encarando com aqueles olhos frios. Sentiu minha falta, Bela? Ele perguntou com um sorriso venenoso. Eu não respondi. Não conseguia. O medo me paralisava. Eu sei que você está confusa, assustada. Ele continuou. Mas eu tô aqui para te ajudar. Confie em mim. Juntos nós podemos ter tudo. Ter tudo? A que preço? O que você quer, Ricardo? Qual é o seu jogo? Consegui perguntar, a voz tremendo. Ele riu. Uma gargalhada alta, cruel. Meu jogo? Meu jogo é dominar o mundo, Bela. Você vai me ajudar a fazer isso. Domar o mundo? Ele estava louco. Você está maluco, eu gritei. Eu não vou te ajudar a fazer nada. Ricardo se levantou furioso, pegou meu rosto com força, apertando minhas bochechas. Você não tem escolha, Bela, ele rosnou. Você é minha, e você vai fazer o que eu mandar. Ou coisas muito ruins vão acontecer com as pessoas que você ama. Com as pessoas que eu amo? Rosinha? Os bichos da minha clínica? Não, eu gritei. Não machuque ninguém. Eu faço o que você quiser, mas deixe eles em paz. Ricardo sorriu satisfeito. Ótimo, agora estamos nos entendendo, ele disse, soltando meu rosto. Amanhã você estará livre. E então o jogo vai começar de verdade. O jogo? Que jogo? O que Ricardo estava tramando. Naquela noite eu não consegui dormir. As palavras de Ricardo martelavam na minha cabeça. Domar o mundo? O que ele queria dizer com isso? No dia seguinte, como prometido, fui solta. Ricardo me esperava na porta da cadeia, com um carro importado e um sorriso no rosto. Bem-vinda de volta, Bela, ele disse, abrindo a porta do carro. Prepare-se para a maior aventura da sua vida. Entrei no carro sem saber o que me esperava. Mas uma coisa eu sabia: a minha vida nunca mais seria a mesma. Enquanto o carro se afastava da cadeia, uma imagem me veio à mente. A imagem do Dr. Almeida, o advogado. O olhar de advertência que ele me lançou antes de sair da sala. De repente, uma voz invadiu a minha mente. Uma voz familiar, suave. A voz da minha mãe. Isabela, minha filha, cuidado. Ricardo não é quem você pensa. Ele é seu irmão. Irmão? Ricardo era meu irmão? A voz sumiu tão rápido quanto apareceu, mas a revelação me atingiu como um raio. Ricardo? Meu irmão? Impossível. Olhei para ele, que dirigia o carro com um sorriso tranquilo no rosto. Irmão? Como assim? De repente, as peças começaram a se encaixar. O segredo da minha família. O amor proibido da minha mãe. Tudo fazia sentido agora. Mas por que ele estava fazendo isso? Por que ele queria dominar o mundo? E o que ele queria comigo? Olhei para Ricardo. Pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Algo sombrio. Algo doentio. Naquele momento eu soube. Eu estava em perigo. Muito perigo. E a verdade era muito mais terrível do que eu podia imaginar. Ricardo não era apenas meu irmão. Ele era meu gêmeo. E ele tinha um plano sinistro para nós dois. Um plano que envolvia sangue, poder e o fim do mundo, como o conhecemos. Enquanto o carro se afastava da cadeia, uma imagem me veio à mente. A imagem do Dr. Almeida,
o advogado, o olhar de advertência que ele me lançou antes de sair da sala. De repente, uma voz invadiu a minha mente. Uma voz familiar, suave, a voz da minha mãe. Isabela, minha filha, cuidado. Ricardo não é quem você pensa. Ele é seu irmão. Irmão? Ricardo era meu irmão? A voz sumiu tão rápido quanto apareceu. Mas a revelação me atingiu como um raio. Ricardo, meu irmão? Impossível. Olhei para ele, que dirigia o carro com um sorriso tranquilo no rosto. Irmão? Como assim? De repente, as peças começaram a se encaixar. O segredo da minha família. O amor proibido da minha mãe. Tudo fazia sentido agora. Mas por que ele estava fazendo isso? Por que ele queria dominar o mundo? E o que ele queria comigo? Olhei para Ricardo. Pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. Algo sombrio. Algo doentio. Naquele momento, eu soube. Eu estava em perigo. Muito perigo. E a verdade era muito mais terrível do que eu podia imaginar. Ricardo não era apenas meu irmão. Ele era meu gêmeo. E ele tinha um plano sinistro para nós dois. Um plano que envolvia sangue, poder e o fim do mundo como conhecemos. Irmão, gêmeo, fim do mundo? A cabeça dava voltas. Precisava sair dali, pular do carro. Mas ele ia me pegar. Ele sempre dava um jeito. Ricardo! Comecei, tentando controlar a voz. Preciso saber. É verdade? Somos irmãos? Ele riu. Aquela gargalhada me dava calafrios. Hey, Jama, a ficha caiu, maninha. Demorou, hein? Maninha. Senti o estômago revirar. Que mojo. Por que tudo isso? A Album, a Dona Maria, tudo foi para me manipular? Perguntei, já sabendo a resposta. Digamos que você era uma peça importante no meu tabuleiro. Mas agora, você vai ser a rainha. Ele sorriu, um sorriso de psicopata. Ou melhor, a mártir. Mártir? O que ele estava planejando? O carro acelerou. A paisagem passava borrada pela janela. Para onde ele estava me levando? Onde a gente vai? Perguntei, com medo da resposta. Para o nosso destino final. O lugar onde tudo começou. A Fazenda Albom. A Fazenda Albom. O lugar onde minha mãe tinha sido humilhada, abandonada. O lugar onde toda a desgraça tinha começado. O carro entrou numa estrada de terra. A poeira subia, sufocando tudo. Vi a porteira da fazenda, velha e enferrujada. Senti um arrepio na espinha. A fazenda era enorme, mas abandonada. A casa principal, imponente, estava caindo aos pedaços. As janelas quebradas, o jardim tomado pelo mato. Um cenário de filme de terror. Ricardo me arrastou para dentro da casa. O cheiro de mofo era insuportável. A escuridão apavorante. Bem-vinda ao lar, Isabela, ele disse com sarcasmo. Me levou para o porão. Um lugar frio, úmido, com correntes penduradas nas paredes. Parecia uma câmara de tortura. É aqui que a gente vai fazer história. Ou melhor, é aqui que você vai fazer história. Ele disse, me empurrando para dentro de uma cela. A cela se fechou com um estrondo. Estava presa. De novo. O que você vai fazer comigo, Ricardo? Por que está fazendo isso? Gritei, desesperada. Ele riu. Você vai entender em breve. Prepare-se para o show, maninha. Vai ser inesquecível. Ele saiu, me deixando sozinha no escuro. O medo me consumia. O que ele queria dizer com aquilo? Que show era esse? De repente, um barulho. Um grito, vindo de cima. Socorro! Alguém me ajuda! A voz gritava. Era a voz de Rosinha. Rosinha! Gritei desesperada. Ricardo, o que você fez com ela? Ricardo apareceu na porta da cela,
com um sorriso diabólico no rosto. Rosinha? Ah, ela está bem. Digamos que ela vai participar do show também. Uma participação especial, ele disse rindo. Você é um monstro, gritei. Deixe ela em paz. Ela é só uma peça no meu jogo, Isabela. Assim como você. Mas não se preocupe, o melhor ainda está por vir. Ele saiu de novo, me deixando sozinha com meus pensamentos. Rosinha! O que ele ia fazer com ela? De repente as luzes se acenderam. Luzes fortes que me cegaram. Olhei para cima. Vi Ricardo em cima de um palco. Improvisado, com um microfone na mão. E atrás dele, Rosinha, amarrada a uma cadeira, com uma mordaça na boca. Os olhos cheios de terror. Boa noite, damas e cavalheiros. Ricardo gritou para ninguém. Bem-vindos ao show da virada. O show onde o passado encontra o presente e o futuro explode. Ele começou a rir. Uma risada histérica, assustadora. Hoje vamos presenciar o sacrifício de Isabela Sampaio, a mulher que ia dominar o mundo comigo, mas que infelizmente não entendeu o meu plano genial. Sacrifício? Que sacrifício? E para dar um toque especial ao nosso show, convidamos a ilustríssima Rosinha, a filha do homem que tentou me impedir. Que ironia, não é mesmo? Ele gritou, apontando para Rosinha. Rosinha se debatia na cadeira, tentando gritar. Mas a mordaça abafava seus gritos. Mas não se preocupem, o show está apenas começando. Agora vamos ao ponto alto da noite. O momento em que Isabela vai se juntar ao seu criador. Ele pegou um controle remoto e apertou um botão. De repente, a cela onde eu estava começou a se mover. Tremia toda. A terra começou a tremer também. O que estava acontecendo? Olhei para cima. Vi o teto se abrir. E vi uma bomba, enorme, brilhante, prestes a explodir. Adeus, Isabela. Foi bom te conhecer, mas o mundo precisa de uma nova ordem. E essa ordem vai começar com a sua morte. Ricardo gritou, com um sorriso insano no rosto. A bomba começou a piscar. O tempo estava acabando. Ricardo, não faça isso. Você está louco, gritei em desespero. Ele riu. Louco, eu sou um gênio. E você? Você é só uma idiota que caiu na minha armadilha. Ele apertou o outro botão. E então, tudo ficou preto. Mas antes de desmaiar, uma imagem passou pela minha mente. A imagem da minha mãe. E a sua voz sussurrando no meu ouvido. Fuja, Isabela. Fuja. A verdade está dentro de você. E ela pode te salvar. Verdade? Que verdade? De repente acordei. Estava deitada no chão, toda suja, machucada. O porão estava destruído. A bomba não tinha explodido. Pelo menos não ali. Mas onde estava Ricardo? Onde estava Rosinha? E o que era aquela marca estranha que brilhava no meu braço? Uma marca de nascença? Uma tatuagem? De repente, uma lembrança. Um flash. Eu me lembrei. Eu não era Isabela Sampaio. Esse não era o meu nome. Eu era Luna Albuquerque, a filha desaparecida do verdadeiro dono da Album. E Ricardo era um impostor, um usurpador. E aquela marca no meu braço era a chave para desvendar o maior segredo da Album. Um segredo que poderia destruir Ricardo de uma vez por todas. Mas como escapar dali? Como encontrar Rosinha? E o mais importante, como usar a verdade para impedir que Ricardo destruísse o mundo? Naquele momento, eu soube. A luta estava apenas começando. E eu não ia desistir até ver Ricardo pagar por todos os seus crimes. Naquele momento, eu soube. A luta estava apenas começando. E eu não ia desistir até ver Ricardo pagar por todos os seus crimes. Pagar? Como? A verdade estava ali na minha mente. Mas como tirar isso de dentro e botar para fora? Precisava de um plano. E rápido. Olhei em volta. O porão era um lixo,
mas tinha uma pá encostada na parede. Uma pá! Podia cavar um túnel, sei lá. Melhor do que nada. Comecei a cavar, com a força do ódio. A terra voava para todo lado. Meus braços doíam, mas eu não podia parar. Rosinha precisava de mim. O mundo precisava de mim. Cava, cava, cava. De repente, a pá bateu em alguma coisa dura. Uma caixa, de madeira, velha, cheia de teias de aranha. Abri a caixa tremendo. Dentro, fotos antigas, cartas amareladas, um diário e uma boneca de pano com o rosto rabiscado. De caneta. Peguei o diário. A letra era da minha mãe. Comecei a ler, desesperada. Ela contava sobre o Ricardo, sobre como ele sempre foi diferente. Cruel, ambicioso, obcecado pelo poder. Falava de um segredo de família, algo relacionado a um pacto com o diabo. Um pacto para garantir a riqueza e o sucesso da Albon. Pacto com o diabo? Que loucura era essa? Continuei lendo. Minha mãe falava de uma profecia. Uma profecia que dizia que o pacto só seria cumprido com o sacrifício de um gêmeo. Um gêmeo bom e um gêmeo mau. Um gêmeo bom e um gêmeo mau. Eu e o Ricardo? De repente, um estrondo. A porta do porão se abriu. Ricardo entrou, com uma arma na mão. Vejo que encontrou o diário da mamãe, ele disse, com um sorriso macabro. Interessante, não é? Você é um monstro, gritei. Você ia me sacrificar para cumprir um pacto com o diabo. Ele riu. Você não entende, Luna. Isso é maior que a gente. É o destino. E o seu destino é morrer. Ele apontou a arma para mim. Adeus, maninha, ele disse, com um olhar frio. Fechei os olhos. Era o fim. De repente, um grito, Rosinha, se jogou na frente da arma. O tiro pegou de raspão, mas Ricardo se assustou e perdeu o equilíbrio. Eu aproveitei a chance. Me joguei em cima dele, tentando pegar a arma. A gente rolou no chão, brigando. A arma disparou de novo. E de repente, silêncio. Ricardo caiu no chão, morto. Olhei para Rosinha. Ela estava pálida, sangrando. Rosinha! Gritei desesperada. Você tá bem? Ela sorriu. Estou bem, ela disse, com dificuldade. Peguei o celular e liguei para a polícia. Precisávamos sair dali. Enquanto esperávamos a polícia chegar, Rosinha me contou tudo. Ricardo estava obcecado com a profecia. Ele achava que me matando ia garantir o poder eterno da Album. Ele tinha envenenado minha mãe, falsificado documentos, manipulado todo mundo. Ele era louco, Luna. Rosinha disse, tremendo. Louco. A polícia chegou e nos levou para a delegacia. Demos depoimento. Contamos tudo o que sabíamos. Ricardo estava morto. A Album ia ser investigada. A justiça ia ser feita. Pelo menos era o que eu pensava. No dia seguinte, recebi uma visita na delegacia. Era o Dr. Almeida, o advogado. Luna, preciso te contar uma coisa, ele disse com um olhar sério. Ricardo não agiu sozinho. Ele tinha um mentor, alguém muito poderoso, alguém que está por trás de tudo isso. Um mentor? Quem? O nome dele é Otávio Albuquerque, o advogado disse em voz baixa. Seu pai. Meu pai? Otávio Albuquerque? Mas ele estava morto. Não, Luna, o advogado disse, como se lesse meus pensamentos. Otávio Albuquerque está vivo, e ele é o verdadeiro chefe da Album. E ele quer você morta. Otávio Albuquerque. Meu pai vivo e querendo me matar? Não podia ser verdade. Mas por quê? Perguntei desesperada. O advogado suspirou.
Porque você é a chave, Luna. Você é a chave para desvendar o segredo da Obum. E ele não pode deixar que isso aconteça. Ele vai fazer de tudo para te silenciar. Naquele momento, a porta da sala se abriu. Um policial entrou com um sorriso estranho no rosto. Luna Albuquerque, você está liberada, ele disse. Seu pai está te esperando lá fora. Meu pai? Otávio Albuquerque? O policial me levou para fora da delegacia. Lá, parado na porta, um homem de terno, com um olhar frio e calculista, me esperava. Era ele, Otávio Albuquerque, meu pai. Ele sorriu. Um sorriso que me deu calafrios. Bem-vinda, filha. Ele disse. Vamos para casa. Entrei no carro com ele. O medo me paralisava. De repente, ele me olhou nos olhos e disse: Luna, preciso te contar a verdade. A verdade sobre sua mãe. A verdade sobre você. E a verdade sobre o pacto. Você não é Luna Albuquerque. Você é Lilith. E você é a chave para abrir os portões do inferno. Lilith? Abrir os portões do inferno? Naquele momento senti uma dor lancinante na cabeça. Uma imagem invadiu minha mente. Uma imagem de um ritual satânico. Uma imagem de mim, em chamas. De repente eu soube. Era verdade. Eu não era Luna. Eu era Lilith. E eu estava destinada a destruir o mundo. E o pior era que eu não sabia se queria impedir. Lilith, abrir os portões do inferno? A cabeça explodiu. 1000 imagens, vozes, cores, tudo girando. Tentei gritar, mas a voz não saía. O cara do meu lado, meu pai, um maluco, um satanista. Onde você está me levando? Consegui sussurrar, com a voz falhando. Ele sorriu. Um sorriso frio, sem vida. Para casa, Lilith. Para o seu lugar. O carro acelerou. A gente saiu da cidade, pegou uma estrada escura. Senti um calafrio. Medo. Pavor. Eu não sou Lilith. Meu nome é Luna. Eu não quero saber de pacto nenhum. Gritei, desesperada. Ele riu. Você não tem escolha, minha filha. Está no seu sangue. É o seu destino. Chegamos numa casa antiga, isolada. Parecia um castelo de filme de terror. A porta se abriu sozinha, rangendo. Que sinistro. Ele me puxou para dentro. A casa era escura, cheia de quadros estranhos, velas acesas, cheiro de incenso, de coisa velha, arrepiante. Bem-vinda ao seu reino, Lilith, ele disse, com a voz rouca. Me levou para um salão enorme. No centro, um altar de pedra com símbolos esquisitos. Arg, que nojo! É aqui que tudo vai acontecer. É aqui que você vai cumprir o seu destino, ele disse, com os olhos brilhando. De repente, a porta se abriu. Várias pessoas entraram, vestidas com roupas pretas. Pareciam um bando de fantasmas. Bem-vinda, Lilith, eles disseram em coro. Me jogaram no chão, perto do altar. Começaram a cantar em latim. Credo, parecia coisa de filme do Exorcista. O que vocês vão fazer comigo? Gritei, apavorada. Meu pai sorriu. Você vai nos libertar, Lilith. Vai abrir os portões do inferno. Vai trazer o caos e a destruição. Pegaram uma faca brilhante, afiada. Que horror! Não, por favor, não façam isso! Implorei, chorando. Meu pai levantou a faca. Ia me matar. De repente, tudo parou. Um silêncio absoluto. Olhei para cima. Todos estavam paralisados, com os olhos arregalados, fixos em mim. O quê? O que estava acontecendo? Senti uma força estranha, uma energia dentro de mim, uma energia que nunca tinha sentido antes.
Minhas mãos começaram a tremer. Meus olhos brilharam. Uma luz forte saiu de mim. A faca caiu da mão do meu pai. Ele cambaleou para trás, com os olhos cheios de terror. Lilith, ele sussurrou com a voz tremendo. Você é escolhida. De repente um grito agudo, de dor. Olhei para o meu braço. A marca que eu achava que era de nascença começou a brilhar intensamente. E então se abriu um buraco negro, sugando tudo pra dentro. A luz, o som, as pessoas, tudo. E de dentro do buraco saiu uma criatura horrível, com asas de morcego, chifres enormes, olhos vermelhos. Um demônio. O demônio me olhou e sorriu. Finalmente, ele disse com uma voz rouca, finalmente livre. O mundo começou a tremer. O chão se abriu. Fogo e enxofre saíram de dentro da terra. O inferno estava na terra. E eu tinha aberto os portões. Mas a maior surpresa estava por vir. O demônio se aproximou de mim e disse: Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Mamãe? O demônio me chamando de mamãe? Que loucura era aquela? Senti um frio na espinha. Olhei para o meu pai desesperada. Ele me encarava com um sorriso estranho, quase orgulhoso. Se virou para ele. Pai, finalmente estamos juntos. Pai? O demônio era filho do meu pai? A ficha não caía. Era tudo tão bizarro, tão surreal. Está feito, Lilith. O pacto foi cumprido. Agora o mundo é nosso. Meu pai disse com a voz tremendo de emoção. O demônio estendeu a mão para ele. Meu pai pegou na mão dele, um aperto de mão. Um pacto selado. De repente, o chão começou a tremer. As paredes da casa racharam. As janelas se quebraram. O mundo estava desabando. O demônio gargalhou, uma gargalhada que ecoou por toda a casa. O inferno chegou! Ele gritou. Os outros membros da seita começaram a gritar, a chorar, a rezar. Alguns tentavam fugir, mas eram impedidos por uma força invisível. Eu estava paralisada, sem reação. O que eu tinha feito? Tinha aberto os portões do inferno. Tinha condenado o mundo. De repente, um flash, uma lembrança, uma imagem da minha mãe, e a voz dela sussurrando no meu ouvido. Você não é Lilith, você é Luna, e você pode mudar o seu destino. Luna, eu era Luna, e eu não ia deixar o mundo acabar. Senti uma força dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, uma força que vinha do meu coração, do meu amor pela Rosinha, pelos animais da minha clínica, pela vida. Fechei os olhos, concentrei toda a minha energia, lembrei de cada momento feliz da minha vida, da minha infância, dos meus amigos, do meu primeiro amor, e então gritei, um grito tão forte, tão poderoso, que fez o demônio cambalear. Eu não sou Lilith, gritei. Eu sou Luna, e eu não vou deixar você destruir o meu mundo. O demônio me olhou com ódio. Você não pode me impedir, ele rosnou. Eu sou mais forte que você. Não, você não é, gritei. Eu tenho amor, eu tenho esperança, eu tenho a força de 1000 vidas. E então aconteceu. Uma luz forte saiu de mim. Uma luz tão intensa que cegou a todos. A marca no meu braço se fechou. O demônio gritou de dor. De repente, um silêncio. Abri os olhos. O demônio tinha sumido. A casa estava inteira. As pessoas estavam paralisadas. Meu pai me encarava com um olhar de ódio. Você me traiu, ele gritou. Você destruiu meu sonho. Seu sonho era destruir o mundo, gritei. Eu não vou deixar você fazer isso. Ele pegou uma arma, apontou para mim. Eu vou te matar, ele gritou. Eu vou te mandar pro inferno. De repente, uma voz.
Não se atreva, Otávio. Olhei para a porta. Uma mulher estava parada ali. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes, mas que eu conhecia, no fundo da minha alma. Era minha mãe, viva. Minha mãe apontou uma arma para o meu pai. Eu sei de tudo, Otávio. Ela disse. Eu sei do pacto. Eu sei das suas maldades. E eu não vou deixar você machucar a minha filha. Minha filha? Ela era minha mãe, mas como? Você tá viva? Meu pai perguntou, com a voz tremendo. Sim, Otávio. Eu estou viva. E eu voltei para te impedir, minha mãe disse, com um olhar frio. Meu pai hesitou. Olhou para mim. Olhou para minha mãe. E então atirou. Mas o tiro não me acertou. Acertou minha mãe. Ela caiu no chão, sangrando. Mãe! Gritei desesperada. Corri até ela. Abracei-a. Eu te amo, filha. Ela sussurrou, com um sorriso fraco. Você é a minha heroína. E então fechou os olhos, morto. Naquele momento, alguma coisa se quebrou dentro de mim. Uma raiva incontrolável me invadiu. Olhei para o meu pai. Ele estava parado, com a arma na mão, com um olhar de loucura nos olhos. Você vai pagar por isso, gritei. Me levantei, avancei para cima dele, com a força de um leão. Ele tentou atirar, mas eu fui mais rápida. Peguei a faca que estava no altar e joguei nele. A faca acertou o peito dele. Ele caiu no chão, morto. Tudo estava acabado. Ou era o que eu pensava. De repente, a casa começou a tremer. O chão se abriu. Um buraco enorme surgiu de dentro da terra. E de dentro do buraco saiu uma mão. Uma mão enorme, com garras afiadas. Uma mão que me puxou para dentro do buraco, para o inferno. Enquanto caía, uma voz ecoou na minha mente. A voz do demônio. Você não pode escapar, Luna. Seu destino está selado. Você é minha. Para onde eu estava indo? O que me esperava no inferno? E como eu ia escapar daquele lugar? Naquele momento, uma luz brilhou no meio da escuridão. Uma luz que vinha de um lugar inesperado. A minha boneca de pano. Aquela boneca velha, rabiscada, que eu tinha encontrado no porão. A boneca começou a brilhar, e então falou. Não tenha medo, Luna. Eu vou te ajudar. Eu sou sua amiga, e eu sei o caminho de volta para casa. A boneca me pegou pela mão e me puxou, para um lugar desconhecido, para uma nova aventura, para o verdadeiro começo da minha jornada. Mas o que eu não sabia é que essa boneca não era uma boneca de pano qualquer, e sim a minha irmã gêmea que todos pensavam estar morta, Lilith, aprisionada em uma boneca de pano por um feitiço antigo. E essa reviravolta era apenas o começo. Caía, caía, sem fim. O inferno era escuro, quente, fedorento. Imagens bizarras passavam voando, rostos gritando, chamas dançando. Mas a boneca, Lilith, minha irmã, ela me segurava firme. Aguenta firme, Luna, a gente vai sair dessa, ela gritava, a voz abafada. Senti um puxão forte, e então, luz. Acordei num lugar estranho, um jardim florido cheio de borboletas, uma casinha de madeira, cheiro de bolo no forno. Onde eu tô? Perguntei zonza. Uma senhora sorriu para mim, um sorriso doce, acolhedor. Bem-vinda à sua casa, querida. Eu estava te esperando. Minha casa? Quem era essa mulher? Eu sou a sua avó, ela disse, como se lesse meus pensamentos. E você? Você é a minha neta Lilith, ou melhor, Luna. Você. Decide. Avó? Outra parente que surge do nada? Que novela! Sua mãe me contou tudo, ela continuou. Sobre o Ricardo, sobre o pacto, sobre o inferno. Que vida, hein, menina? Abracei minha avó. Senti um conforto, uma paz que nunca tinha sentido antes. Finalmente. Família de verdade.
Mas, e o Ricardo? E o pacto? E o mundo? Está tudo bem, querida, minha avó disse, me tranquilizando. O Ricardo está morto. O pacto foi quebrado. E o mundo está salvo. Graças a você. Olhei para o céu. Um céu azul, sem nuvens. Um sorriso surgiu no meu rosto. Finalmente, paz. Mas e a Lilith, a boneca? Minha avó sorriu. Ela está bem, descansando. Precisava de um tempo, depois de séculos, presa naquele pano. De repente, a porta da casinha se abriu. Rosinha entrou correndo. Luna, que bom que você está bem! Ela gritou, me abraçando forte. Rosinha, que alívio! Como você me encontrou? Perguntei. Sua avó me ligou, ela respondeu sorrindo. Ela sabe de tudo. Olhei para minha avó. Ela piscou para mim. Bom, meninas, ela disse. Agora que estamos todas juntas, que tal um bolo de chocolate? Rimos. Abracei Rosinha, abracei minha avó. A vida, finalmente, estava voltando ao normal. Ou quase. À noite, pra noite. Deitada na cama, não conseguia dormir. Uma pergunta martelava na minha cabeça. Quem era a tal pessoa que estava ajudando minha irmã Lilith? Um antigo... Afinal, quem era o tal amor misterioso de Lilith? E o que ele queria de mim? A história ainda não acabou, e você precisa descobrir o que vai acontecer. Atenção, fãs de verdade! Você precisa se inscrever agora, para não perder o próximo capítulo exclusivo. Esmague o botão de like agora. Mostre que você apoia essa saga incrível e ajude o algoritmo a entregar essa história para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Queremos saber tudo o que você achou. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá!